Olá, vamos fazer então a nossa revisão da nossa aula hoje. Nossa revisão hoje, alunos, é sobre Revolução Francesa. A gente veio estudando a Revolução Francesa e sabemos que temos 10 anos de Revolução Francesa, de 1789 a 1799, certo? Palavras básicas da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade. São os lemas da Revolução Francesa que os franceses escolheram para representar esse período da história francesa. Essa Revolução Francesa é tão importante que é determinada uma passagem de idade com esse evento. Então, a passagem de idade moderna para a idade contemporânea, que é a idade que nós estamos vendo historicamente hoje, é dada pela Revolução Francesa para mostrar para vocês a importância desse evento, o quão foi importante dentro da história esse evento, né, da Revolução Francesa, esses 10 anos de acontecimento dentro da França. E a própria palavra diz revolução, mudança geral dentro de uma sociedade, dentro da sociedade francesa. Mas mudança do quê? Então precisamos revisar os antecedentes. Quais são os antecedentes da Revolução Francesa? O que havia na França antes de 1789, certo? A França ela vai se unificar por volta de mais ou menos do século XV e vai adotar, como todos os outros países da Europa, o absolutismo, a monarquia absolutista. Então, o que você tem antes de 1789 na França, no século XVIII, é o quê? É uma monarquia absolutista e uma grande injustiça social. O que é essa grande injustiça social? Você tem uma sociedade dividida em uma sociedade estamental, em estamentos. Primeiro estado, plebe; segundo estado, nobreza; terceiro estado, camponeses, burguesia e sans-culottes. Primeiro e segundo estado era o quê? 3%, 4% da população francesa, e o resto era tudo terceiro estado. O primeiro e o segundo estado tinha privilégios, não pagavam impostos, porque eles haviam feito uma aliança com o rei e esse rei permitia esses privilégios. E o terceiro estado, que é o resto da população, que era a maioria, o que acontecia com eles? Eles pagavam todos os impostos para sustentar o primeiro, o terceiro e o segundo estado. Então, havia uma grande desigualdade social dentro da França. Uma maioria trabalhava, pagava os impostos para sustentar uma minoria, que era o primeiro e o segundo estado, que não trabalhava, era sustentado por esses impostos. Mas por que isso deu problema na França? Porque você tem 2 anos antes da Revolução Francesa, do começo da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha, em 4 de julho, essa tomada da Bastilha, você tem o quê? 2 anos de greve, de uma crise econômica dentro da França, devido quê? A um período de escassez de água. Escassez de água, não há plantação, porque houve um período de seca. Sem plantação, não tem como o camponês pagar os seus impostos. Então ele está passando fome também. Há um declínio do comércio francês, então os burgueses também estão sentindo essa crise econômica. Por quê? Porque o camponês não tem dinheiro para comer e também não tem dinheiro para comprar. E sem comprar, não há, como se diz, vendas no comércio. Sem vendas no comércio, os burgueses também sentem isso. E aí, o que esse terceiro estado faz, né? Devido a essa crise agrária, fome, desemprego que há dentro da França 2 anos antes da Revolução Francesa. Esse terceiro estado, a burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Os sans-culottes são os começos dos trabalhadores da indústria que está começando a surgir na França, tá? O que eles fazem? Eles vão ao rei e pedem, né? Pede para o rei, falam: rei, vamos ver essa questão dos impostos, abaixa os impostos, porque a gente tá difícil de pagar, nós não estamos conseguindo, porque nós estamos numa crise. E o que o rei faz? Em vez de ouvir essa maioria da população, o rei decide então distribuir pão para a população, porque eles dizem que estavam com fome, em vez de abaixar os impostos. A população, insuflada pelos burgueses, né, que já tinham, como se diz, um nível educacional, já tinha um estudo, vai fazer o quê? Vai promover
começar a Revolução Francesa. Então eles vão aonde? Vão na Bastilha, que a Bastilha é uma cadeia dentro de Paris. Tá? Eles vão lá na Bastilha e vão tomar a Bastilha. Mas por que vai tomar uma cadeia? Porque lá nessa cadeia estavam os armamentos. Se você quer começar uma revolução, a primeira coisa que você precisa é ter armas para isso. Então, evidentemente que esse terceiro estado vai fazer o quê? Vai tomar a Bastilha, 4 de julho de 1789, e começa assim a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela está dividida em 3 fases: primeira fase, segunda fase e terceira fase. A primeira fase, a parte que começa com a tomada da Bastilha, é a Assembleia Nacional. A segunda fase, a Convenção Nacional. A terceira fase, o Diretório. E depois do fim da Revolução Francesa, nós temos o governo de Napoleão Bonaparte. E a França vai viver esse momento aí. Vamos entender essa primeira fase. Tomou-se a Bastilha, o terceiro estado foi lá, pegou as armas, voltou para o Palácio de Versalhes, em Paris, onde estava o rei, e falou: ó, rei, vamos resolver essas questões, porque agora nós temos armas, nós precisamos resolver isso. O rei decide fazer o que então? Convocar a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, você tem representante dos 3 estados. Você tem representante do clero, representante da nobreza e representante da burguesia, dos camponeses, dos ontológicos, do terceiro estado. E essa Assembleia Nacional, ela vai o quê? Ela vai tentar melhorar as condições desse terceiro estado. É para isso que o rei chama a Assembleia Nacional, certo? Chama para resolver, melhorar um pouco essas questões dos impostos para esse terceiro estado, para ver se acalma a situação. Então, por enquanto, ainda você tem o rei nessa primeira fase. O rei ainda está como figura de poder, mas você também tem uma Assembleia Nacional. Então, você vai ter uma monarquia parlamentarista. Porque você tem o rei como poder e o parlamento. Nesse caminho, há uma aprovação de uma Constituição, a Constituição de 1791. Essa Constituição, o que ela vai versar? O que vai estar escrito lá? A abolição da servidão. Então, não existe mais essa questão de servos, ou seja, tem que servir o Estado. Confisco dos bens da igreja. Para quê? Para acabar com o poder do clero, porque o clero tinha muito poder devido a esses bens que ela tinha. Fim do dízimo obrigatório, porque o dízimo era obrigatório, porque era assim que a igreja se sustentava. É o tal do imposto. Qual é o imposto da igreja? O dízimo. A monarquia constitucional, então a partir de agora nós aceitamos o rei, mas o rei tem que obedecer à Constituição votada pela Assembleia Nacional. E o voto censitário. O que é o voto censitário? Você votava se você tivesse renda. Esse foi o problema aí nessa Assembleia Nacional que a gente vai ver para frente. E a tal da igualdade civil. Então agora todos que moram na cidade são cidadãos. E todos os cidadãos têm os mesmos direitos. Não há mais uma diferenciação de privilégios. Por exemplo, como havia antes da Revolução Francesa. O clero e a nobreza tinham privilégio porque eles eram considerados cidadãos. E o terceiro estado não tinha privilégio porque eles eram considerados cidadãos. A partir dessa Constituição de 1791, que coloca essa igualdade civil, então todos são iguais perante a lei. Então não tinha isso, por exemplo, antes era assim: se roubasse uma galinha, colocar assim, se fosse amigo do rei, você era julgado de uma forma, se você não fosse amigo do rei, você era julgado de outra forma. A partir dessa Constituição de 1791, o que você tem? Há uma lei, e a lei vai ser cumprida, não tem? Independente se você é amigo do rei, se você não é, se você é pobre, se você é rico. Então, há uma lei para ser cumprida e essa lei vai ser cumprida independente da sua classe social. Ok, qual foi o problema aqui na Assembleia Nacional? O problema na Assembleia Nacional foi o voto. Porque o que se decidiu dentro da Assembleia Nacional? Que o voto seria por estado. Então, seria um voto para o clero, um voto para a nobreza e um voto para a burguesia, para o terceiro estado. Concordam comigo que se você tem a representação do voto desta forma, quem vai vencer todas as votações
têm mais votos. Né? Porque eles se uniram para manter seus privilégios. E o terceiro estado, que era a maioria das pessoas, o que acontece? Ele só tem um voto de representação. Então, a burguesia começa a questionar essa Assembleia Nacional e fala para o rei, mas isso não existe, porque a nobreza e o clero sempre votam juntos, eles nunca vão votar a favor do terceiro estado, para diminuir os privilégios. E aí chega e vai ter brigas dentro da Assembleia Nacional, e o que o rei decide? O rei decide fechar a Assembleia Nacional e voltar a exercer o poder absolutista. Num caminho, numa contramão totalmente diferente, esse terceiro estado então vai começar a se revoltar com essa questão de fechar a Assembleia Nacional. Como que isso acontece? Aí vão questionar o rei, percebem que o rei está tentando voltar ao poder absolutista. E aí o que acontece? Esse terceiro estado já sabe como mudar a situação, já tem armas, já entende o poder político. Eles vão se reunir, vão dizer para essa nobreza que eles não mandam mais, quem manda é esse terceiro estado, porque eles são a maioria, vão ao Palácio de Versalhes, pegam a família do rei, levam para o centro de Paris e vão guilhotinar todo mundo para pôr fim à monarquia dentro da França. Esse é a primeira fase da Revolução Francesa, no qual você tem a existência do rei, você tem a melhoria dessas questões, mas ainda o terceiro estado está sendo punido por causa desses privilégios do primeiro e do segundo estado. Então, esse terceiro estado percebe esse rei tentando, trair esses acordos que foram feitos na Constituição de 1791, e aí esse terceiro estado se reúne e vão matar toda a família real francesa para nunca mais na França você ter uma monarquia formada por reis absolutistas. Tanto que após isso, após essa primeira fase, você tem a segunda fase que é a República, a terceira fase do Diretório também é a República, depois você tem Napoleão Bonaparte, depois Napoleão Bonaparte volta uma monarquia, mais uma monarquia constitucional e depois República e até hoje República na França. Por quê? Porque foram todos mortos aqui nessa época, a família real francesa. Certo? Então essa primeira fase termina com a morte da família de Luís XVI, o que se intitulava o Rei Sol da França. Então ele é morto e o que acontece? Quem vai para o poder? Quem vai mandar agora? Nós temos a segunda fase da Revolução Francesa. Lá na época da Assembleia Nacional, esses representantes do terceiro estado eles se dividiram em girondinos e jacobinos. Jacobinos são os representantes de quem? Dos camponeses, dos sans-culottes, da média burguesia. E os girondinos são os representantes da alta burguesia. Eles se dividiram desta forma e quando você tem a passagem da primeira para a segunda fase, eles vão tomar conta do Congresso, então da Assembleia. Por quê? Porque você já não tem mais primeiro estado e nem segundo estado. Isso já foi abolido na França. Então você tem o quê? Um Congresso, uma Assembleia dividida em girondinos, jacobinos e o pântano, ou o meio, que a gente vai dizer aí. O que é a planície, como se fala? Os girondinos, que seria a direita, eles são os representantes da alta burguesia. Os jacobinos, que ficavam à esquerda do Congresso, são os representantes de quem? Dos camponeses, da baixa burguesia, dos sans-culottes, e você tem o meio, a planície, as pessoas, os que eram eleitos ficavam no meio e eles ora votavam com os girondinos, ora votavam com os jacobinos. Ok, então, guilhotinou o rei, agora vamos ter república, precisamos escolher uma pessoa que vai governar, um presidente. E o Congresso então vai votar, essa planície vota junto com os jacobinos e vamos escolher o líder dos jacobinos, Robespierre. Tanto que essa segunda fase foi conhecida como a época do terror. Essa segunda fase, ela começa em 1792 e vai até 1794, 2 anos de governo do Robespierre.
o que acontece? O Robespierre, ele vai representar, então, essa camada mais popular do terceiro estado, os camponeses, os sans-culottes, a baixa burguesia, a média burguesia. Então, ele vai criar uma nova Constituição na França, a Constituição de 1793. Nessa Constituição de 1793, o que está escrito nessa Constituição que vai valer para a França a partir deste momento aí da segunda fase? Voto universal, não mais voto censitário, então todos têm direito de votar. Educação pública para todos. Então esse formato de escola que vocês conhecem foi criado a partir daí. Então todos têm acesso à escola, então foi criado a partir dessa Constituição de 1793. Então, tentando melhorar as condições do povo. É isso que o Robespierre vai tentando. Vai permanecer a Declaração dos Direitos Civis, né, dos cidadãos e toda essa questão. Só que qual é o problema de Robespierre? Robespierre, ele começa a achar que todas as pessoas são inimigas. E aí ele começa, qualquer pessoa que vai contra a esse processo que ele acredita, ele vai fazer um processo de radicalização do poder. Então, em vez de ele respeitar a república, ele vai querer formar o quê? Um império, vai querer ser um ditador. O Robespierre começa a guilhotinar muitas pessoas na França. Então, ele começa a guilhotinar, só para vocês terem uma ideia, 2.000 pessoas por dia em Paris. Então, é muita gente. E a alta burguesia percebe esse movimento e a instabilidade econômica que isso causa. Por quê? Porque cada hora o Robespierre falava uma coisa. E aí quem ia contra ele ou tentava trazer ele para uma serenidade, ele mandava para a guilhotina, corta a cabeça. Até que ele manda matar o seu parceiro de governo, de liderança dentro do Partido dos Jacobinos, que é Danton. Ele manda matar o Danton. E aí a alta burguesia percebe claramente que precisa tirar o Robespierre do poder. Ou seja, que o representante dos jacobinos no poder não deu certo, porque a França continua numa crise econômica e política, não resolveu o problema. E aí o Robespierre, a única forma de tirar o Robespierre do poder é matando. Mata o Robespierre. Acaba a segunda fase da Revolução Francesa, que é a época do terror. Época do terror por quê? Porque Robespierre começa a matar muita gente dentro da França e sem objetivo. E não vai realmente manter as estruturas para que ele foi colocado lá, para representar as camadas mais populares da Revolução Francesa. E há um golpe, novamente, um golpe do novo termidor. Ou seja, a alta burguesia vai se unir, porque eles têm mais dinheiro, vão pegar as armas e vão tirar o Robespierre do poder e vão matar ele. Certo? Terceira fase da Revolução Francesa. Terceira fase da Revolução Francesa, 1794 a 1799. Quem está mandando no governo? Girondinos, a alta burguesia, são representantes. Aí eles vão pensar na Constituição de 1793. Não representa os girondinos. Aí eles vão ter uma nova Constituição. Constituição de 1795. Essa Constituição de 1795, o que acontece? O que é diferente da Constituição de 1793? Poucas coisas, poucas diferenças. A diferença é um favorecimento mais da alta burguesia em relação à estabilidade econômica, ao comércio, à proibição de greves. Então, ou seja, proíbe esses movimentos que toda hora na França uma greve, qualquer coisa, vamos uma greve. Os funcionários se reuniam e não pararam. Então, essa Constituição de 1795, ela vai proibir isso, greves, sindicatos, essa estrutura. Então, para não representar realmente as camadas mais populares, estão representando quem? O interesse dessa alta burguesia, porque para a alta burguesia a economia tem que girar. Se a economia não gira, então eles não ganham. E como o governo jacobinos, ou seja, desde antes da Revolução Francesa, nós estamos vendo uma crise econômica gigantesca dentro da França, então a economia não está girando. Então, para eles, vão proibir pôr os trabalhadores para trabalhar, vão proibir greves, sindicatos, vão pôr todo mundo a trabalhar para girar a economia.
Entende-se aí que o povo já entendia que ele era a maioria. Então você tem um governo diretório com uma insatisfação popular gigantesca. Há uma crise interna, toda hora um grupo se reunia e promovia uma independência, uma revolta, e eles foram segurando isso até 1799. Né? Essa insatisfação popular, os girondinos tentando governar, melhorar essa crise econômica dentro da França, mas não conseguiram. Entenderam que precisava dar um governo para uma pessoa forte. E por isso que a gente determina aqui o fim da Revolução Francesa de 1799. Por quê? Quais são os princípios da Revolução Francesa? Igualdade, fraternidade e liberdade. Aqui acaba isso com Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte vai governar de forma ditatorial. Qual a diferença do rei? Que Napoleão Bonaparte não era de família real. Essa é a diferença. Tá? Mas com os mesmos viés de absolutismo que o rei tinha. Então, ele manda e obedece quem tem juízo. Quem não tem, morre. Ponto final. É assim que acontece no governo de Napoleão Bonaparte. Ou seja, há uma insatisfação popular nesse finalzinho do governo. Durante todo o governo diretório você vai ter insatisfações populares, insurreições, revoltas desses grupos, né, desses camponeses, camponeses dentro da França. Então, a saída dos girondinos é dar o governo para Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte faz um golpe, novamente, um golpe de 18 de maio, e toma o poder dentro da França. Fim de Revolução Francesa. Agora vamos viver o governo de Napoleão Bonaparte. Quem é Napoleão Bonaparte? Por que ele surge nessa história? Né? Napoleão Bonaparte ele vai surgir do exército. A França, todo esse período todo aqui, está envolvida em vários conflitos dentro da Europa, com a Inglaterra, com a Bélgica, então de territórios, também unificação de territórios aqui. E o que acontece? Napoleão Bonaparte é um cara que com 16 anos ele já é suboficial do exército. Então ele tem um poder dentro do exército e ele vai galgando esse poder, como vencendo batalhas. É isso que ele vai fazendo. E ele vai se tornando comandante-geral do exército e o exército as forças armadas vai acreditando em Napoleão Bonaparte, apesar dele ser um homem de 1,50 m, né? Pequenininho, a gente já viu isso na aula. E aí ele vai o quê? Com essas estratégias militares, ele vai conquistando as forças armadas. Então a importância das forças armadas aí. Por quê? Porque ele tem o apoio de quem tem as armas. Ponto final. E aí a alta burguesia percebe esse crescimento de Napoleão Bonaparte e conversa com Napoleão Bonaparte, fala: você consegue levar a França, tirar a França dessa patinação que faz 10 anos nós estamos tentando sair dessa crise econômica e política, a gente não está conseguindo. Napoleão Bonaparte, com o apoio das armas, diz: consigo tranquilamente. E é isso que Napoleão Bonaparte faz. Né? O seu governo é dividido em consulado, império e governo de 100 dias. O governo do consulado, em 1799 e 1804, o que Napoleão Bonaparte está fazendo? Organizando a França. Né? Porque a França ficou 10 anos numa crise econômica. Então o que ele faz? Fortalece a França economicamente. É isso que ele vai fazer. Fortalece a França economicamente para bater de frente com quem? Com a Inglaterra, que é a outra superpotência desse período. Tá? Esse período nós temos o mundo dividido em duas superpotências, França e Inglaterra. E os franceses, né, estão aí 10 anos tentando resolver essas questões. E a Inglaterra dominando o mundo. Dominando o mundo. Aí quando Napoleão Bonaparte percebe, né, ele também quer dominar o mundo, porque ele veio do exército. A ideia é sempre o quê? Vamos começar do império. Por isso que a gente chama de ditador. Não é? Por isso. Porque a ideia é se tornar o imperador. Resgata o conceito lá do Império Romano, lá da Idade Antiga. E aí o que acontece? Nesse consulado, ele vai fazer coisas dentro da França para resolver essas questões econômicas. Então, proíbe as greves, proíbe os sindicatos, proíbe, mas mantém algumas, por exemplo, a educação pública, ele mantém, voto universal, ele ainda mantém, porque lá no Império ele fecha o
Congresso, né? Aí ele vai governar mesmo como um ditador. Ele ainda mantém o Congresso, vai favorecer a alta burguesia, porque a alta burguesia foi quem colocou ele no governo, favorece essa alta burguesia e resolve essa questão econômica dentro da França. Resolveu essa questão econômica dentro da França, agora ele vai bater de frente com a Inglaterra. E aí, batendo de frente com a Inglaterra, esse período aqui do Império. Então ele vai querer criar o seu Império, ele se torna ditador, fecha o Congresso. E a única forma que ele entende de bater com a Inglaterra, porque ele sabe que a Inglaterra é difícil de dominar, é o bloqueio continental. Então o bloqueio continental é quando Napoleão Bonaparte, o que ele faz? Ele ameaça os países que fazem comércio com a Inglaterra, porque a Inglaterra fez a Revolução Industrial, para vender seus produtos para todo mundo, né, para todos os países da Europa. E aí o que o Napoleão Bonaparte faz? Faz uma ameaça. Se você não deixar de comercializar com a Inglaterra, nós vamos invadir o seu território, né? Isso acontece, por exemplo, com o nosso país nosso país metrópole, que é Portugal. Portugal, né, sofreu literalmente uma invasão dos franceses e a família real portuguesa decidiu vir para o Brasil, isso em 1808, tá? O que acontece? Ele vai criar esse bloqueio continental e a saída é ameaça mesmo. Ou você deixa de comercializar com a Inglaterra, ou nós vamos entrar em guerra. Ok. E ele não é só ameaça, ele cumpre as ameaças. É isso que Napoleão Bonaparte faz nessa época do Império. Ele vai tomando territórios e vai entrando em guerra com vários países. Só que, gente, guerra gasta dinheiro. E dinheiro, né, que o Estado francês ainda não tem em grandes quantidades. Porque nós estamos falando aí de uma França que veio de uma crise econômica. E isso determina o fim do seu poder aqui no Império em 1814, quando ele é retirado pela alta burguesia. Por quê? Porque ele começa a guerrear, a fazer guerras desnecessárias. E aí ele vai entrar numa guerra com a Rússia, e lá ele perde a guerra por causa do frio, né? A Batalha de Waterloo. Ele perde essa guerra, volta derrotado para a França, e aí a alta burguesia já percebe, vem com medo já de Robespierre, já na segunda fase, né, na época do terror, percebe que Napoleão Bonaparte está exagerando nessas questões de guerra, retira ele do poder, vai dar o poder para uma monarquia constitucional. Interessante que tudo isso é para dar o poder ao povo, depois voltar a dar o poder para o rei, para o ditador. Aí Napoleão Bonaparte, ele é exilado numa ilha, certo? Fora da França, uma ilha lá na Bélgica. Mas ele sempre tem a noção do poder, ele vai organizar um exército, voltar para a França novamente em 1815, governar a França por 100 dias, e aí depois desses 100 dias ele perde todo o poder, porque o terceiro estado, a alta burguesia, os girondinos, os jacobinos, todo mundo se organiza para tirar o Napoleão Bonaparte e ele é morto. E temos o fim do governo de Napoleão Bonaparte. E o que você tem na França? Aí eles decidem, percebem que a monarquia não vai dar mais certo, vão instituir a república com voto, né? Aí agora vai existir o voto universal, todos votam um representante em 4 anos, isso foi estabelecido por uma constituição. E aí você tem um reagendamento das fronteiras dentro da Europa, porque Napoleão Bonaparte fez uma bagunça nas fronteiras. Aí a Inglaterra vai criar um tal de Congresso de Viena para definir as fronteiras novamente, e a França perde um território, né, a Alsácia-Lorena, que é a fronteira da Alemanha, para a Alemanha, como punição desse enfrentamento da Inglaterra, certo? E isso vai dar problema depois lá na Primeira Guerra Mundial, que é assunto para outra aula. Não esqueçam de fazer as tarefas, né? As tarefas estão na secretaria, certo? E até mais!